Fala, turma, tudo beleza? Bom, então vamos lá. Como eu prometi para vocês, vou fazer um exemplo agora de como que aquele texto que eu passei na sala de aula para vocês formatarem, né? Então, o texto é esse aqui, do PDF que eu mandei de exemplo, que é esse arquivinho aqui que eu mandei lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, o exemplo é esse, que a gente tem que formatar ele, deixar ele de acordo com como está esse PDF aqui, certo? Para fazer justiça, esse texto eu peguei do site metadados.com.br/blog/segurança do trabalho, tá? Então eu copiei partes desse texto aqui e formatei como eu quis para mostrar para vocês. Então como que a gente vai ter que fazer? Primeiro, eu mandei para vocês também um arquivinho texto, esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo texto, ele é exatamente o mesmo texto que está no PDF, só que sem formatação nenhuma, porque aí o intuito é esse, né? Que vocês façam a formatação. É onde eu coloquei esse monte de asterisco, é o que a gente vai ter que substituir. Como, por exemplo, aqui no sumário, aqui vai o sumário, então a gente tira todos os asteriscos e onde está escrito aqui vai o sumário também, tá? E aqui também, aqui deverá vir uma imagem, então a gente tira os asteriscos e o texto e coloca uma imagem, tá? E em outros lugares também, certo? Aqui também, e aqui por último, lá para o final, tem outra imagem e tem uma tabela. Que aí a tabela eu deixei para vocês digitarem, certo? Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo, abrir o Word. Tá? Então clica no iniciar, vai no Word, ou ele está aqui nos atalhos, ou você vai procurar ele aqui na lista de programas até achar lá embaixo. Tá? Tanto faz, como tiver no seu computador aí. Beleza? Tá. Abriu o Word, então a gente vai lá, novo documento em branco. Tá? E aí ele abre essa telinha pra gente. Tá? De vocês pode ser um pouquinho diferente, pode ser uma versão um pouco mais nova, um pouco mais antiga, a que eu estou aqui é 2016, tá? Mas dá na mesma. O que eu vou fazer então? Eu vou aqui nesse bloco de notas. Como é que eu faço para alternar entre programas? Tá? Eu estou no Word, eu quero abrir no bloco de notas. Ou eu posso vir com o mouse e clicar nele. Se o arquivo por acaso não estiver aberto, eu vou aqui no Windows Explorer, clico duas vezes para abri-lo. Certo? Tá? E aí para alternar entre o bloco de notas e o Word, eu posso também ou clicar no Word, ou apertar a tecla Alt e Tab. Segura o Alt apertado, aperta o Tab, ele vai pular uma vez de programa, tá vendo? Tá? Vou em bloco de notas, aperto o Alt, aperto o Tab de novo, ele vai para o Word. Tá? Então eu posso ficar alternando entre programas assim. Tá? Então a gente tem que selecionar todo esse texto aqui e colar no Word. Como é que a gente faz? Ou aperta Ctrl A no teclado, que ele já faz isso pra gente, ou a gente vai no menuzinho Editar, Editar, Selecionar tudo. Tá? Selecionou tudo, aí você pode apertar Ctrl C para copiar, ele não vai fazer nada, simplesmente se apertou. Ou você também pode ir no editar, copiar, ou ainda clicar com o botão direito do mouse, copiar. Beleza? Copiou, vai no Word, podemos apertar Ctrl V, que ele cola. Tá? O que é pra gente, aí eu posso fechar o bloco de notas já. O que é pra gente fazer então? É formatar esse texto que está aqui no Word, deixar ele exatamente igual ao que está nesse PDF aqui. Certo? Vocês repararam que no começo tem um logo, tem um título e tem um número de página. Esse começo aqui ele se repete em todas as páginas. Isso é o que a gente chama de cabeçalho, tá? Então o cabeçalho você faz uma vez em uma página, o próprio Word já replica pra gente e também o número de página ele cola, ele vai aumentando sozinho, tá? Você não precisa fazer esforço nenhum. E a gente tem também um sumário, tá? Esse sumário é feito automaticamente, eu vou explicar para vocês isso durante a explicação aqui, tá? Durante a demonstração. E aí aqui começa a formatação do nosso texto, tá? Então tem os títulos em negritos, os parágrafos começando com uma tabulação, certo? E aí tem algumas partes do texto que estão em negrito também. E tem figuras no meio do texto que são centralizadas. No mais, o alinhamento do texto é justificado. Então o que é? Vocês precisam saber. Eu vou só voltar aqui no Word e escrever o que seria a formatação ideal. O que a gente vai fazer? Fonte Arial. Tamanho 12. Alinhamento do texto justificado em sua maior parte. As imagens centralizadas. Certo? Aí na questão do espaçamento entre linhas.
a gente vai colocar antes 0, depois 0 e no entre linhas 1,5, é 1,5, tá? Então essa vai ser a configuração padrão que a gente vai usar durante a nossa formatação. Como é que eu faço isso de cara para todo o texto? Tá? O que eu tenho que fazer? No bloco de notas, para selecionar tudo, era Ctrl A. No Word, a gente aperta Ctrl T. Tá? Então aperta o teclado Ctrl T, ele seleciona tudo, beleza? Então aí de cara a gente já pode vir aqui, ó, onde muda a fonte, escolher o tipo da fonte aqui, então eu quero Arial. O tamanho dela eu quero fonte 12, certo? O alinhamento do texto eu quero justificado, então é essa opção aqui na questão de alinhamento aqui. E na opção de parágrafo, aqui eu tenho um botãozinho, eu clico nele. E aqui ó, na parte de espaçamento, então que eu falei para vocês, ó, o antes é 0, o depois é 0 e o espaçamento entre linhas é 1,5. Só isso ele já formatou para mim boa parte do meu trabalho, certo? Então assim, ó, isso aqui a gente começa, como é que está no PDF lá, vamos ver? Então aqui já tem um texto em negrito centralizado, então aqui eu coloco o negrito e centralizo, beleza? Aqui, o sumário a gente vai deixar para depois, tá? O sumário a gente faz por último. Então aqui, ó, primeiro já começa também com negrito e justificado, então eu coloco o negrito. Como ele vai fazer parte do sumário, eu já tenho que ir formatando ele de modo que depois o Word entenda que isso aqui é parte de um título. Então eu venho aqui e coloco como título 1. Você vê que ele vai desformatar tudo. Tá? Então a gente tem que vir aqui e ajustar a formatação de novo. Ó. Fonte Arial, tamanho 12, eu quero em negrito, justificado, e ele também mexe na questão do parágrafo, tá vendo? Então a gente tem que voltar aqui no espaçamento antes. E ele muda a cor também. Então a gente tem que vir aqui na cor da fonte e colocar como automático, ok? Então e aí, beleza, começou aqui. Inicialmente o texto não vai ficar igualzinho que está aqui, tá? Só quando a gente terminar que a gente vai ver, tá? Então eu tenho que pegar esse texto aqui, ó, dou um tab, aperto a tecla tab do teclado, vocês vão ver que aqui ele já pulou uma parte. E eu vou fazendo isso para cada parágrafo que eu tenho, certo? O item 2 eu tenho que fazer a mesma coisa, tá? Então se eu colocar negrito aqui ele já vai colocar negrito, mas se eu colocar título 1 você vai ver que ele vai mexer na formatação. Então o que a gente tem que fazer? De novo, eu venho aqui Arial, tamanho 12, negrito, cor da fonte, automático, eu posso só clicar aqui simplesmente no azinho, justificado, e no parágrafo eu volto aqui no espaçamento, coloco 0 e aqui 1,5, tá? Eu tive todo esse trabalho de novo, tá vendo? Uma coisa que ia... Opa, ficou tamanho 11 aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Uma coisa que ia adiantar meu trabalho é o seguinte, ó. Eu seleciono essa linha, você está vendo que o mouse está fora da área de edição. Aqui do lado eu seleciono a linha que eu quero aqui, ó. Tem esse botãozinho aqui, ó, pincel de formatação, tá? Eu clico nele. E aí, ó, você clicando na linha, na reta da linha aqui também, ó, ele já estaria para mim fazer a mesma coisa, ó. Então, seleciona aqui o item 2. Eu vou chegar no item 3 para vocês verem. Depois eu volto, tá? Aqui, ó. Tá vendo que ele tá sem negrito, sem nada, né? Na hora que eu apertar aqui, ó, ele já colocou como negrito, manteve a formatação que estava. Então, basicamente, ele copia, tá? Uma outra forma de eu fazer isso também é apertar aqui nesse botãozinho aqui, na setinha para baixo. Na questão aqui de aplicar estilos, eu posso escolher o título 1 aqui, ó, e modificar ele para que ele fique também do jeito que eu quero. Então eu quero que ele fique, na verdade, como Arial, tamanho 12, negrito, tá? Mas eu acho que não dá para colocar tudo. Dá sim. Certo? Então parágrafo, eu quero que ele fique desse jeito, ó. 1,5, tá? Isso aqui também ajuda, tá? Mas isso aqui já era um pouquinho mais avançado, eu não quis falar isso para vocês em aula. Certo? E aqui é o alinhamento justificado, certo? Então o próximo título 1 que eu fizer agora é para ele ficar assim. Eu acho que eu esqueci de colocar como negrito, vamos ver. Modificar, não, coloquei como negrito, Arial 12, belezinha. O parágrafo tá certo, tudo certo, então reaplicar. Só esqueci de acertar a cor da fonte.
né? Então modificar de novo a cor da fonte eu quero automático. Então agora se eu apertar replicar ele já fica. É o próximo título que eu fizer também, ó. Título 1, ele já vai deixar desse jeitinho certinho também, tá? Então é outro jeito de fazer também, pra você ver que não tem um jeito só, pra vocês entenderem isso. Beleza? Então aqui, olha, ele até acabou de... Onde estava título 1, ele mudou automaticamente todo o meu texto, tá? Então vamos lá, voltando para o PDF. Apertando Alt Tab eu vou alternando entre janelas entre o Word e o PDF, tá? Então aqui vocês veem que tem uma parte, além da tabulação, tem uma parte do parágrafo que está em negrito. O que a gente vai fazer? Vai no começo do parágrafo, com o setinho do teclado, ó, a gente vai andando, aperta Tab, e aonde que está em negrito? Começa aqui em medidas, vai até doenças ocupacionais. Então, ocupacionais, vem até aqui, daqui até aqui e coloca negrito aqui. Beleza? Certo? Isso é viável por meio de levantamentos técnicos aqui. Então, a gente coloca um Tab, levantamentos técnicos. Ctrl N também deixa em negrito. Certo? Então, é outro também atalho que ajuda a gente. Maximizar a qualidade de vida. Então, é outra parte em negrito aqui. E assim a gente vai fazendo todo o texto, tá? É meio chatinho, um pouco demorado, mas é parte do nosso trabalho, certo? Então vamos lá. Definido por lei está em negrito. Eu estou acompanhando o PDF aqui e estou fazendo a formatação. Aqui então a gente tem que colocar uma imagem, certo? Precisa ser essa imagem aqui? Não, qualquer imagem que era só para exemplificar. Mas se eu quiser selecionar essa imagem, eu posso chamar a ferramenta de corte do Windows, que é apertando a tecla Windows, Shift e S. Ele vai me abrir a ferramenta de captura. Aí eu consigo selecionar essa imagem aqui, ó. Ele já copiou, certo? E aí eu apago isso aqui e se eu apertar Ctrl V, eu colo a imagem já. Tá? Então assim, do jeito que eu copiei, pode ser que ela fique um pouco maior, um pouco menor, então dá uma diferença na formatação final do texto. Tá? Então vamos lá, aqui o título 3, o título 1 eu já coloquei, certo? Então vamos lá, continuando aqui a tabulação. Aí já quando falamos aqui sobre seus objetivos em negrito e alterar de acordo com a natureza de cada negócio também é negrito. E aqui vocês vão ver que começam os itens, certo? E aqui tem as bolinhas já, mas na verdade não é assim que é para ficar. Então eu vou apagar isso aqui, vou voltar com ele até para a linha anterior, vou dar um Enter. E aí eu vou apertar nesse botãozinho aqui, ó, de marcadores, tá vendo? Ele já começa a marcar para mim. Então eu vou apagando a bolinha, volto, dou um Enter, ele faz o próximo marcador para mim. E vai mantendo tudo alinhadinho, bonitinho, já como tem que ser. Como é que tá aqui no PDF, estão vendo? Então tá bem. Isso o Word vai nos ajudando. Eu poderia selecionar tudo e fazer isso também, que ele já ia me ajudar. Opa, pulei uma linha aqui, peraí. Vamos lá. Tá, então sempre que você dá um Enter, ele assume a linha anterior. Aqui já está como título 1, vocês podem ver aqui, ó. Como é que eu sei quando está com título 1 ou não? Se eu clicar aqui, ó, vocês vão ver que ele muda para normal. Se eu clicar aqui no título, ele mostra para título 1 aqui, entenderam? Então vamos lá. Segurança do trabalho, um tab aqui também. A segurança atua de diversas formas, isso está em negrito também. E responsabilidades também em negrito, certo? Aqui é a mesma coisa. Então eu vou aqui e coloco o marcador. Eu vou fazendo, apagando os outros para ficar igualzinho. Eu vou só simplesmente apagando com o backspace mesmo e depois na hora que ele pula para a linha anterior eu dou um Enter para ele pular a linha e assumir a formatação de marcador. Tá? Nada demais. Tudo certo. Então aqui tem um espaço a mais mesmo. E além disso, tal, a gente dá um tab. Aqui vocês viram que ele não deu um tabzinho menor. Então a gente tem que aqui alternar para a tabulação. Tem um botãozinho que ele mesmo já identifica que não é, para que ele fique igual, certo? Aqui a gente já tem um outro subtítulo, que seria 4.1, tá? Então o 4 seria o título 1, e o 4.1 a gente vai colocar ele como título 2, que é um subitem do título 1. Então a gente vai aqui título 2. O que acontece? Ele desformata tudo, tá? Então a gente vai fazer o quê? A mesma coisa, clica na setinha, aplicar estilos,
modificar. Então, tudo que for título 2 eu quero que ele fique também em Arial. Tamanho 12. Cor automático, em negrito, do tipo justificado. E em formatar aqui eu venho em parágrafo. O espaçamento antes 0 e um e-mail, o depois 0 e o espaçamento entre linhas 1,5. Ok, ok. Vocês vão ver que ele já está assumiu certinho o que eu precisava. Tá? Então, como é que está isso aqui? Aqui também são... Eu vou apagar essas marcadoras aqui, vieram do bloco de notas, tá? Mas se você tivesse o texto assim, ó, era só selecionar tudo e apertar marcadores aqui que ele já ajeita pra gente também. Tá vendo? Então vamos lá, próxima parte aqui, empregador, título 2. Você vê que ele já colocou do mesmo jeito. Certo? Aí aqui, vamos lá, tem também os marcadores, eu tenho marcador 1 e marcador aninhado, tá vendo? Que eu tenho uma outra parte, uma outra classe de marcadores aqui. O que a gente faz então? Mesma coisa, tá? Coloco como marcador. Vou fazendo isso aqui, ó, para eles se ajeitarem. Opa. Aqui está em negrito isso, certo? Esse outro marcador aqui, na verdade, eu quero que ele venha para cá. Então eu aperto um Tab, ele faz isso sozinho pra gente. Ele já entende isso. Que esses marcadores são subitem desse outro aqui, tá? Beleza? Aí o próximo já eu quero que ele volta a um nível. Então vocês vão ver quando eu fizer isso que ele vai entender que ele está no nível anterior, mas eu quero que ele volta, tá? Aí eu venho aqui e coloco esse tipo de marcador. Só que eu quero que ele volta. Cadê aqui? Como é que eu volto o negócio aqui? Não. Eu quero que ele volte a um nível aqui. Alterar nível da lista. Eu quero que ele volte para cá, tá vendo? Esqueci onde que era, gente. Aqui eu só alterei o tipo de marcador, tá vendo? Aqui na verdade é para ficar uma bolinha aberta. Então o que eu fiz? Ó, vamos fazer de novo. Eu dei o Enter, viu que ele manteve o nível, mas eu quero que ele volte ao nível anterior. O que eu faço? Clico na setinha aqui dos marcadores, alterar nível da lista e vem aqui na primeira opção, ele vai voltar um passinho para trás. Certo, fiz o outro marcador aqui, terminei. Vamos lá. Empregado, título 2 também. Certo, aqui a gente também tem só que fazer os marcadores novamente. Opa, o marcador aqui ficou selecionado o outro tipo. Então a gente ajeita o tipo. E aí o próximo ele já assume, ele já entende que é para continuar do jeito que estava. Aí aqui a gente tem uma outra imagem, certo? Eu posso usar essa imagem? Posso, mas eu vou pegar uma imagem da internet para vocês verem como é que é. Tá? Então eu venho aqui no meu navegador, eu vou abrir uma abinha nova aqui. Vou entrar no Google e vou digitar aqui segurança do trabalho, por exemplo. Vou aqui na busca por imagens. Certo? Vou pegar essa daqui, ó. Então eu clico na imagem, o Google vai mostrar para mim aqui, ó. Botão direito do mouse, copiar imagem. Dependendo do navegador que você estiver usando, pode ser um pouquinho diferente. Tá? Apago essa parte da imagem aqui, colo, Ctrl V, clico em cima da imagem e centralizo. Certo? Vamos lá. Aqui o 5, título 1 de novo. Vamos voltar no PDF para ver como é que tá. Aí, então vamos lá. Aqui além de ser uma exigência legal, então aqui isso aqui está em negrito. Tudo certo. Aqui a gente já dá um tab também. Capaz de promover a organização interna, está em negrito. Produtividade está em negrito. Qualidade também. Melhora as relações humanas no trabalho. Aí a gente tem outro parágrafo aqui. O 6, título 1. Aí continuando aqui o tab. Principais e obrigatórios está em negrito. Certo, é isso aqui tudo. Ele é com marcador. Então a gente apaga isso aqui. Então vocês veem que eu estou fazendo de dois jeitos para vocês entenderem. Tem um jeito, tem o outro para fazer. Certo? Profissionais que o 7 é título 1 também.
serviço especializado em até SESMIT aqui é em negrito, a gente coloca em negrito também, certo? Então aqui a gente vem técnico em segurança do trabalho. Aí eu vou colocar o marcador aqui, e aí eu posso ir apagando também e dando enter que ele funciona também, tá? Então tem um jeito ou o outro, tanto faz. Certo? Então isso aqui, agora o subitem do set, então é título 2. Você viu que ele já até pulou para a próxima página, isso eu ia falar para vocês. Se por acaso um título começar a ficar numa página isolada, você dá um enter para ele pular para a próxima página. Aqui no PDF ficou errado, porque na verdade é o marcador de primeiro nível, tá? Então não é para ficar com essa bolinha branca, é aquela bolinha preta inicial que a gente estava vendo. Então a gente vem, seleciona, marcador, 7.2, título 2, aqui é a mesma coisa. Então a gente vai apagando os espaços que estão sobrando aqui. Seleciono e coloco o marcador. Deixa eu só dar um enter aqui para ele ficar um espacinho melhor. Aqui tem um tab, alternar para tabulação também. Certo? 8. Trabalho e legislação, a gente vai para título 1 agora, porque começa um novo tópico. Aqui a gente dá um tab. Onde a portaria, GM. Vocês veem que praticamente na questão do parágrafo, ele está igualzinho o PDF, né? Aqui então, a gente dá mais outro tab e aqui a gente teria uma outra imagem, tá? Então eu vou procurar uma outra imagem, como eu já estava procurando uma imagem no Google aqui, eu vou escolher uma outra qualquer aqui só para a gente colocar no texto, certo? Então eu escolhi uma outra aqui, botão direito, copiar imagem, apago esse texto. Opa, esse aqui não copiou, o que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo copiar essa imagem então. Copiar imagem. Agora sim, tá? A imagem ficou um pouquinho maior, eu só diminuo ela um pouco, centralizo. Tá? O 9 a gente vai para título 1 de novo. Cadê o PDF agora? Então as normas regulamentadoras, tal. Dá um tab, determinam. Então tudo isso aqui está em negrito. Até cada tipo de empresa. Então seleciono essa parte. Vou em negrito. E aí começa as NRs. Então vamos lá. 9.1 é título 2. Aí eu tenho que entrar aqui e dar um tab. 9.2, título 2 também. Dou um enter, dou um tab aqui para ele ficar igualzinho o texto. E assim vocês estão vendo que são várias, né? Eu vou dar uma pausa agora aqui, ó. Para que ele... que são muitas, tá? Eu vou fazer isso aqui e volto quando chegar na tabela. Tá vendo que são muitas páginas que eu vou ficar fazendo muito uma tarefa repetitiva aqui que não vai adiantar muito, certo? Eu vou até voltar só na 9.35. Bom, retomando então aqui no item 9.35, tá? Eu seleciono ele, coloco como título 2, dou um enter para pular uma linha aqui no parágrafo, aperto o tab, aqui também vai outra imagem, tá? Então vamos... Eu posso inserir uma imagem de outro jeito, como? Eu vou apagar isso aqui já para a imagem ficar no lugar certo. Tá? Eu venho aqui em inserir imagens, eu posso escolher texto dispositivo, tá? E aí, por exemplo, eu posso vir aqui escolher o arquivo que eu quero. No caso, eu venho aqui na eFoco e coloco o logo da eFoco, por exemplo. Tá? Aí ficou pequenininho, mas eu posso colocar maior. E centralizo ele também. Tá? Ou eu poderia colocar uma imagem online. Inserir imagens online. Aí ele abre uma caixinha de busca. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui segurança do trabalho. Aperto Enter. Ele vai buscar para mim. Tá? Eu vou colocar essa aqui. Ó. Clique em cima dela, inserir. Ele vai trazer para mim, só que ele traz junto com a imagem uma caixa de texto. Tá vendo? Tá? Então é ideal que a gente selecione essa caixa de texto e apague. Isso não é muito prático no Word, porque ele traz a imagem dentro de uma caixa de texto. Tá? Mas funciona também. Tá? Só vou diminuir um pouquinho para ela ficar melhor encaixada no texto. E aí vamos lá. Item 10.
Cadê o PDF? Peraí, seleciona, título 1. Opa, isso aqui não. Título 1 é só isso aqui. Então, beleza, vamos lá. Damos Tab. Depois da definição, tarará, agora ocorre pelo exercício. Então, aqui está em negrito. Faltou o A. Provocando lesão corporal ou perturbação funcional. Então, estou colocando em negrito exatamente como está no nosso exemplo. Certo? Da redução ou capacidade para o trabalho. Reparem que ó, o texto, o parágrafo está igualzinho, certo? Já as enfermidades de doença profissional e doença do trabalho, na verdade, tem negrito até aqui, né? O tab, e aqui a gente já começa a colocar marcador novamente. Doença profissional, então esse aqui está em negrito. Então apago. Doença do trabalho não está em negrito. 11, título 1. Dentre as práticas, então prática está em negrito. Medidas preventivas também. Eu posso selecionar tanto com o mouse quanto com o teclado, tá? Se eu for aqui dentre as medidas, então eu posso clicar aqui, ó, eu vou com a setinha, seguro o Shift apertado, vou com a setinha selecionando, e aí também dá certo. Então aqui a gente vai colocar marcador novamente. E aí vamos ajustando nosso texto. Estamos quase acabando. Então vamos lá. O 12, também título 1. Uma tabulação aqui. Aí aqui a gente vai chegar numa tabela, certo? Então aqui a gente vai apagar essa parte aqui. E aí como é que a gente faz? A gente vai aqui, ó. Como é que é essa tabela? Ela tem 2 colunas por 1, 2, 3, 4 linhas. Então aqui no nosso arquivo Word a gente vai no inserir, tabela, aqui é o número de linhas e aqui é o número de colunas. Então eu vou escolher 2 colunas por 4 linhas. Tá? E aí ele pede para copiar o texto porque ele não... Ou podia digitar o texto ou copiar de lá, do PDF. Tá? Então eu vou copiar aqui que é mais fácil. Então eu copio cada um desses. Poderia copiar tudo de uma vez? Poderia, mas ele vai desformatar tudo. Tá? Então eu estou só copiando. Aí, aqui ele já desformatou já. Tá? Mas a gente joga dentro da coluna da tabela, depois a gente formata toda a tabela também do mesmo jeito. Então, terminando de montar a tabela. Você vê que ele dá um Enter no final aqui, então a gente só apagar esse Enter que ele volta. Como é que a gente faz? Tá vendo esse botãozinho aqui no cantinho? Ó? Se eu clicar tudo, ele seleciona a tabela. Como é que eu quero que fique? Eu quero que fique Arial, tamanho 12. Alinhamento justificado dentro da tabela também, quando ele vai é uma boa, né? O parágrafo também que eu quero que fique entre linhas 1,5. Certo? Aí a tabela já ficou. E aqui o título da tabela é centralizado. O resto aqui é justificado. Ok? Então vamos lá, continuando. Título 1 aqui. Aí aqui nós temos algumas partes em negrito. Então a tabulação aqui primeiro. A gente vem até aqui. Exigência. Aqui, conforme o grau de risco e classificação nacional de atividades econômicas CNAE. E a quantidade de colaboradores. Certo?
Aí aqui tem um parágrafo comprido esse, né? E aí, beleza, as empresas nesses obrigatoriamente devem instituir a CIPA. Tá vendo que eu só estou colocando em negrito, não está em negrito no PDF, que é o nosso exemplo. Né? Ela deve ser constituída acima de 20 pessoas. Aí aqui é a CIPA. Então, tarará. Aí 14, acho que é o último tópico, né? Título 1 também. Como vimos, tarará, efetivo gerenciamento. Aqui, beleza. Terá segurança aqui em negrito. Opa, coloquei em itálico sem querer. Aqui, além disso, impacta nos eventos do e-social. Então, até aqui vem em negrito. O que gera multas. Investir em segurança do trabalho evita prejuízo financeiro. Tá? E aqui chegamos na nossa última parágrafo. E aqui eu só tenho o quê? Que isso aqui está em negrito. E aí, além disso, como ele é um link de internet, se eu der um enter no final aqui, ele já coloca automaticamente para mim azulzinho. Beleza? Então, basicamente, nosso arquivo está formatado inteiro, só faltou fazer o sumário. Ah, ainda falta o cabeçalho e rodapé, né? Eu estava esquecendo disso para vocês. Então, vamos lá. Como é que a gente faz o cabeçalho e rodapé? Vocês estão vendo que ele ficou com 19 páginas, ó, aqui o número de páginas. E a parte do cabeçalho aqui está branco. Como é que eu faço então? Em qualquer página, eu clico na partezinha branca aqui, ó, 2 vezes, ele vai mostrar para mim o cabeçalho, tá? Então eu vou aqui, ó, inserir, ou na verdade eu posso fazer, nem a gente estava fazendo. Vem aqui no Google, por exemplo, vou colocar logo segurança do trabalho. Fiz a busca. Ele trouxe para mim, eu vou escolher qualquer um aqui, aleatório. Clicar nesse. Botão direito, copiar imagem. Volto aqui no Word, colar. Você vai ver que ele já vai dar uma zoada. O que eu vou fazer? Diminuir ela para ficar pequenininho. Além disso, ó, tem esse botãozinho aqui do lado da imagem. Eu clico nele para que ele fique como quadrado. Tá vendo? Aí eu jogo ela para cima, assim ela não interfere no meu texto. Aí eu quero também que fique centralizado aqui. E o que está escrito aqui no nosso PDF? Técnico em segurança do trabalho. Então, vem aqui e escrevo técnico em segurança do trabalho. Você vê que ele não está na mesma formatação do texto, então tem que selecionar ele, colocar como Arial, tamanho 12, justificado não, o que eu quero é centralizado, tá? Aqui ele está se ajeitando por causa da imagem. Por último, falta a gente colocar o número de página. Quando ele não fica certinho, a gente pode alinhar na mão também. Como é que a gente faz isso? Coloca o alinhamento à esquerda e vai ajustando com espaço. Tá? Agora eu venho aqui no final, ó, dou um espacinho, inserir na aba aqui, cabeçalho e rodapé na seção, número de página, início da página, mas eu quero aqui, ó, posição atual sem formatação. Você vai ver que ele vai colocar o número de página aqui na frente para mim. Já mantendo a formatação do meu texto. Tá? Aí é só eu jogar ele para o final da página também, até o final da linha. Fiz isso, está feito o meu cabeçalho. Como é que eu saio daqui? Clico 2 vezes fora no meio do texto. Ó. Vamos ver que então já está meu cabeçalho. E o número de página vai aumentando sozinho. Certo? E agora então só falta fazer o sumário. Tá? Eu apago isso aqui. Certo? Dou um enter só para ter um espaço. Aí eu vou vir aqui agora na abinha referências. Botãozinho sumário. Sumário automático. Se eu apertar aqui, dar enter e clicar, ele já vai montar o sumário para mim. O único detalhe, ele não traz na formatação que a gente queria também, tá? Então precisa acertar isso. Clicando aqui, ó, nesses 3 botõezinhos, nesses 3 pontinhos, ele seleciona o sumário inteiro para mim. O que a gente faz? Página inicial, fonte Arial, tamanho 12, texto automático, justificado. E o parágrafo, mesma coisa. Antes, depois, entre linhas, 1,5.
Ok, está feito. E aqui eu quero que o sumário fique em negrito. Certo? Se eu fiz tudo certo, naquela parte de colocar os títulos 1 e título 2, ele montou o sumário para mim certinho. O que acontece? Na verdade, aqui eu quero que isso aqui comece numa nova página. Tá? Então, o que a gente faz? Vem aqui no inserir, quebra de página. Tá? Então, eu sei que agora ele começa aqui nessa nova página sempre. Tá? Como é que eu sei que tem uma nova página aqui? Vem aqui na página inicial, nesse botãozinho aqui, ó. Mostrar tudo. Você vê que ele mostra as tabulações e aqui ele mostra que é uma quebra de página. Tá? Se eu clicar de novo, ele esconde para mim. Eu sei o que está nos espaços em branco. Certo? Ah, mas agora ele não está mais na página 1, título 1. Como é que eu faço para atualizar isso? Clico no sumário, atualizar sumário. Aí vem aqui a opção, atualizar apenas o número da página. Ok, vocês vão ver que ele já vai mudar o número de página aqui. Ó. Terminou nossa formatação. O PDF inicial tinha 21 páginas, o nosso arquivo do Word tem 21 páginas. Exatamente igual? Alguma diferencinha possivelmente vai ter, mas, via de regra, ele está bem parecido com o PDF. Beleza, pessoal? Espero que é isso, espero que esse vídeo ajude vocês. Forte abraço. Ah, primeiro precisa salvar, né? Então vamos salvar. Clica no disquetinho aqui, ó. Ele vai perguntar onde a gente quer salvar esse arquivo. Eu vou clicar aqui em mais opções. Aí vai aparecer o salvar como, eu vou aqui em procurar. Normalmente ele sugere a pasta documentos pra gente. Pode até ser, eu vou colocar aqui como aula Fred, por exemplo. E clico em salvar. Ele fez isso, ele já vai salvar o texto para mim. Eu posso fechar que eu não perdi todo o trabalho que eu tive até agora. Ok? Então é isso. Um abraço a todos. Até a próxima.